E terça-feira tem CPI da pandemia, que deve ser o começo da última semana de depoimentos da comissão. Isso se não aparecer algum novo fato relevante. E o foco nessa semana vai ser, a princípio, na empresa VTC Log, responsável por distribuir vacinas contra a Covid-19, e também na ANS, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, com as supostas omissões no caso da Prevent Senior. E quem vai destrinchar para a gente de quem são esses depoimentos finais é o Nolan Hubertus, que fala com a gente ao vivo de Brasília, porque, como de costume, os senadores da cúpula da CPI da pandemia se reuniram nessa noite de segunda-feira. O Nolan vai conversar com a gente agora para explicar se tem alguma novidade nessa reunião que terminou agora há pouco na casa do senador Omar Aziz. Nolan, boa noite, bem-vindo aqui no Agora. Obrigado, Muriel. Boa noite para você, boa noite a todos. Respondendo a sua pergunta, algumas novidades, viu, Muriel? Por exemplo, se o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, deveria ou não ser ouvido pela terceira vez na CPI. A resposta é não. Porém, Queiroga deve responder alguns questionamentos dos senadores, porque amanhã o senador Alessandro Vieira vai apresentar um requerimento para fazer algumas perguntas de ofício para o ministro Marcelo Queiroga, e ele deve responder a essas perguntas, como, por exemplo, que pé que está a vacinação dos brasileiros para o ano que vem. Outra novidade importantíssima que saiu aqui dessa reunião é que essa semana deve ser a última semana da fase de depoimentos da CPI. Na semana que vem, o relator, Renan Calheiros, deve ouvir outros integrantes da CPI, inclusive os senadores governistas também, para escutar sugestões para adicionar em seu relatório. O relatório que deve ser entregue aos senadores no dia 18 de outubro. No dia 19 haverá uma homenagem às vítimas da Covid-19 e no dia 20 de outubro, então, deve ser votado finalmente o relatório final da CPI. A gente fala agora dessa semana, a gente separou uma arte então, Muriel, vamos lá. Essa semana, os senadores vão ouvir, nesta terça-feira, o Raimundo Nonato Brasil, que é sócio da VTC Log, que teve na noite da segunda-feira um habeas corpus concedido pelo Supremo Tribunal Federal, ele que pode ficar em silêncio, caso entenda que a pergunta pode incriminá-lo. E, inclusive, uma outra novidade que saiu de hoje, ele deve estar acompanhado da advogada e CEO da VTC Log, que é a Andréia Lima. A VTC Log que presta serviço de logística ao Ministério da Saúde. Na quarta-feira, a comissão vai receber o presidente-diretor da Agência Nacional de Saúde Suplementar, que é o Paulo Roberto Rebelo Filho. Nesse caso, os senadores querem saber quais medidas foram tomadas pela agência após as denúncias de ex-médicos da Prevent Senior contra a operadora. E na quinta-feira, ficou decidido hoje, agora em pouco também, Muriel, que um ex-médico da Prevent Senior, que teria denunciado a Prevent Senior à CPI, deve ser ouvido na quinta-feira. E na quinta-feira também um paciente que ficou internado em um dos hospitais da Prevent Senior, ele também deve ser ouvido. Cogitou-se também se o ministro Paulo Guedes deveria ou não ser ouvido. Isso ainda está em discussão. Caso a CPI entenda que Paulo Guedes deva ser ouvido, o depoimento dele seria sexta-feira, mas isso ainda não foi discutido. O relatório deve apontar entre 30 a 35 indiciados, viu, Muriel? A gente separou um trecho do que disse o vice-presidente da CPI, o Randolfo Rodrigues. Inclusive, ele fala que o presidente da República, Jair Bolsonaro, deve ser o maior indiciado dessa CPI. A gente vai ouvir agora. Eu acho que fatalmente o presidente será indiciado. Eu acho que fatalmente será indiciado e creio que ele será indiciado. Os tipos penais sobre o presidente serão em quantidade e qualidade maiores que os tipos penais relativos a outros agentes. Nós estamos estimando que pelo menos 30 pessoas devem, ao final do relatório, serem indiciadas. Perfeito. Só reforçando o que Nolan Hubertus disse há pouco, então, essas novidades depois dessa reunião da cúpula da CPI da pandemia. Temos que Marcelo Queiroga, ministro da Saúde, não será ouvido, mas deve responder questionamentos da CPI da pandemia. E na quinta-feira ficou definido que um ex-médico da Prevent Senior e um paciente que foi internado com Covid-19 também vai ser ouvido na quinta-feira. Então, novos depoentes nessa semana que deve ser, portanto, a última semana de depoimentos da CPI da pandemia.